No momento das comissões desta edição, nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, Débora Araújo Lopes, e também com a vice, a Carol Lagoa. Débora, para começar, quais são os objetivos dessa comissão? Paulo, o objetivo principal dessa comissão é fomentar esse tema e conscientizar tanto a comunidade jurídica quanto empresarial da região sobre a importância de se proteger os bens intelectuais. A propriedade intelectual, ela é regida por uma lei de 96, porém é um tema que não é muito explorado, especialmente aqui na região. A gente não ouve, muita gente fala sobre isso, os advogados não tem escritórios especializados nesse assunto. E cada vez mais é um tema necessário no nosso dia a dia. Com a pandemia, houve muito mais empreendedores e muito mais profissionais liberais se lançando no mercado com novas marcas, por exemplo, o que gerou uma série de ilícitos, aumentou muito o número de uso indevido de marca, cópia de marcas, então ilícitos relacionados com a cópia e uso indevido de artes, criações, logotipos e também relacionados ao direito autoral. Então existe uma necessidade de se conscientizar o empresariado no geral a respeito da importância de se respeitar esses direitos. E a comissão veio com esse propósito, de trazer esse tema à tona, tanto para a comunidade jurídica, despertando o interesse dos estudantes e dos advogados em relação ao tema, já que é uma área em crescente expansão, em crescente em relação a demandas, e há uma carência de profissionais no mercado e também em relação à comunidade no geral e ao empresariado. Agora, Carol, com a pandemia aumentou o número de casos e aumentou também a dificuldade para lidar com eles, não aumentou? Nossa, bastante. Grande parte das pessoas que foi desligada do mercado de trabalho acabou indo empreender, né? Então muita gente foi trabalhar com marketing, teve uma ideia de negócio de abrir um delivery. Só que as pessoas antes, elas têm a ideia, elas executam de fato, mas sem saber se aquele nome está disponível para registros, para ela poder ter um site, sem saber se o negócio der certo, se depois ela vai poder usar esse logo. Então teve muita gente, a doutora Débora pode falar um pouco mais sobre o número de casos, mas teve muita gente que começou um negócio, está indo super bem, mas que de fato não vai poder ter aquela marca para ela, porque já existe outra empresa com logotipo parecido ou passando o mesmo tipo de mensagem visual. O número de casos aumentou muito, Débora? Aumentou muito. Realmente, assim, é notório, eu que atuo diretamente nessa área, a procura aumentou demais, então são muitas pessoas tendo as suas marcas copiadas, né? Especialmente nas redes sociais, onde qualquer um pode criar um perfil e alterar somente um nome ou um termo e começar a explorar. Então houve bastante aumento e também em relação ao uso de imagens, fotografias e outros tipos de obra autoral que acabaram sendo usadas indiscriminadamente na rede, né, já que a gente tem aí um campo muito mais vulnerável a esse tipo de infração e de uso, sem uma fiscalização. Então realmente houve um grande aumento, tanto em razão do aumento do empreendedorismo, que já vem das últimas crises, e a pandemia agravou ainda mais esse cenário. Agora, Débora, qual é o prazo de resposta médio para uma solicitação de autorização de uso de um nome? O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual está mais ágil? Como é que anda a situação? Sim. O INPI está muito mais ágil em razão da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, que é um acordo internacional. O INPI ele adequou o seu sistema e os seus procedimentos internos no ano passado, então houve um grande avanço nesse sentido. Há 2, 3 anos atrás, a gente tinha mais ou menos uma média de 2 anos para um pedido de registro de marca ser analisado e atualmente ele demora de 6 a 8 meses. Tem algum caso muito emblemático que vocês possam contar? Porque eu tomei contato em uma ocasião aí durante a pandemia de uma pessoa que não podia usar o nome dela porque está registrado em nome de outra pessoa. Acontece muito isso? Acontece bastante, Paulo, porque mesmo se for um nome civil, o seu próprio nome, para que você tenha esse direito à exclusividade de uso comercial, somente o registro de marca vai te garantir isso. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, na indústria da moda, em que estilistas que assinam coleções, eles com o seu próprio nome, né, caso haja um contrato, uma licença ou a venda
relacionado àquela marca, aquela roupa, nem sempre o estilista ele pode continuar utilizando o seu nome, por exemplo, para outras coleções, assinando outras coleções. Então, existem muitos casos que ilustram bem essa questão, especialmente do nome civil. Carol com C não tem problema nenhum, né? Não, as pessoas confundem muito, né? Porque acham, não, meu nome é Carol Lagoa, então posso usar. Quem der entrada no INPI primeiro, independente do nome Se civil, tiver outra Carol Lagoa, você não pode usar, né? Tem outra? eu vou consultar minha advogada. Débora Araújo Lopes é mais fácil, né? Agora, você disse que o prazo reduziu muito e a impugnação também o prazo reduziu? Existe um prazo. Muitas pessoas se sentem prejudicadas muitos empresários, né, pelo uso do nome por outra pessoa. Como é que está essa tramitação? O processo administrativo, o procedimento administrativo, ele prevê um prazo de 60 dias para que qualquer terceiro venha se opor a um pedido de registro de marca. Isso a gente está tratando a nível do procedimento do INPI. É possível que haja uma notificação extrajudicial ou alguma abordagem no âmbito privado em relação ao uso indevido de uma marca, ou mesmo de um nome, ou de sinais visuais, por exemplo, com base na repressão à concorrência desleal. Concorrência desleal, ela elenca algumas condutas tipificadas como crime, dentre as quais estão o uso do nome comercial e de sinais visuais ou insígnias utilizados por concorrentes. Então, não só o registro da marca, mas também as normas de concorrência desleal protegem esse uso dos sinais que identificam uma empresa no mercado. E vocês querem, como é que está a participação dos advogados na comissão? Vocês querem convidar o advogado a advogada que está acompanhando o AB no ar nesse momento para participar junto com vocês, Carol? Com certeza. A gente estava comentando antes de iniciar a entrevista o quanto falta profissional focado, especializado em propriedade intelectual. É um ramo que a gente vê aí a Débora super referência aqui na Baixada, então a gente vê um crescimento, a gente quer convidar todos os advogados que se interessarem, é apaixonante o tema, e a gente está com algumas ações para 2021, a gente está desenvolvendo um e-book em parceria aqui com a OAB e com a Law Talks, que é um grupo também, que a doutora Débora é diretora da parte de propriedade intelectual lá, e também um super congresso ainda para esse semestre, a gente vai tentar, de combate à pirataria. A gente tem aí o Porto, né? Então a gente vai juntar com algumas outras comissões e a gente convida todo mundo, a gente vai tentar trazer aqui, colocar, sempre tem a agenda da OAB, dos eventos, e vou deixar o presidente fazer o convite, mas por favor, venham fazer parte da comissão e ajudar, né, levar disseminar. Às vezes a pessoa fala, não é um assunto importante, todo mundo baixa hoje um vídeo no YouTube, põe uma musiquinha legal, dá 2 minutos, você recebe um e-mail falando, essa música aí você não pode pôr no teu vídeo não. Aí lá tá o vídeo já com 1000 curtidas, você fala, poxa, não pensei nisso antes. Então assim, é qualquer cuidado, são coisas muito sorrateiras e a gente quer levar isso adiante. Para quando é o e-book? O e-book, acredito que dentro de 40 dias no máximo a gente já lance esse trabalho. Mais alguma observação sobre o trabalho da comissão, Débora? Quero reforçar só o convite da Carol para a comunidade jurídica fazer parte, vir até a gente, a comissão. A gente falou bastante aqui de marca, de nome, mas a propriedade intelectual ela cuida de tudo aquilo que é criação do espírito. Então a gente tem a parte do direito autoral, das músicas, do teatro, da dança, das obras literárias, que como na internet hoje em dia, né, também acabou se tornando aí muito mais acessível e as violações também acabaram ocorrendo muito mais. Então, realmente é um ramo do direito em que só cresce. Então, só quero reforçar o convite mesmo, agradecer também ao AB Santos pelo espaço de falar dessa comissão, desse trabalho tão importante. Débora, Carol, obrigado pela participação aqui no quadro de Momento das Comissões e muito boa sorte aí nos trabalhos da comissão. Para todos nós. Fica com a gente.